Pessoal, tudo bem? Vou gravar mais esse vídeo aqui com o meu Corolla e me surgiu a ideia do assunto aqui que eu vou tratar, que é a respeito de uma possível venda, uma possível troca desse carro, com base no comentário que um espectador aí fez no meu vídeo passado, né? Meu vídeo passado foi algumas considerações aí a respeito da minha satisfação, alguns pequenos problemas que eu tive com esse carro, alguns detalhes sobre revisões até então, até os 50 mil quilômetros, né? Porque eu tenho esse carro aqui dos 0 aos 50 mil quilômetros. Então no vídeo passado eu compartilhei aí algumas experiências, em outros vídeos também. E um amigo fez o seguinte comentário, né, no último vídeo: você já pensa em trocar o carro? Qual que seria a quilometragem máxima, né, que você pensa em ficar com o carro? E se for trocar, vai comprar o quê? Opa, e achei bem interessante o comentário porque puxou um assunto, né, pessoal, bem interessante, assim, uma coisa que eu acabo pensando às vezes, né, se eu for vender esse carro, até que quilometragem eu vou ficar com esse carro, e se eu for vender, o que eu vou comprar depois? Bom, vamos lá. Sobre quilometragem, ele é um carro assim que chega muito bem aqui aos 50 mil quilômetros, tá? Em termos assim de confiabilidade mecânica, de silêncio, né? O padrão de acabamento é um carro que não representa, não parece um carro usado, não parece a quilometragem que tem, então não dá aquela vontade de trocar. Sabe quando dá aquela vontade, assim, tô a fim de comprar outro carro, ou porque você está um pouco desgostoso com o carro atual, ou porque está querendo, né, comprar alguma novidade, está desejando algum outro carro. Não é o caso aqui, eu estou bem sem vontade de trocar esse carro, tá? Mas eu sou da ideia, e sei que o que eu vou falar aqui é um pouco polêmico, né? Eu sou da ideia de que não vale a pena ficar assim com uma quilometragem muito alta com o carro, nem muito tempo, tá? Porque eu acho que o valor, que você vai gastar, vai acabar gastando com manutenções, que em uma hora ou outra elas se tornam necessárias, né? É um valor mais bem investido na compra de um carro mais novo, com menor quilometragem ou um 0 quilômetro, né? Então eu penso assim, o que eu estou pensando com relação a esse carro? Ele está agora passando aí dos 50 mil quilômetros. Eu acho que eu não vou chegar aqui aos 70 mil quilômetros, por exemplo. Acredito que não, tá? Porque eu acho que se eu vender ele com uma quilometragem abaixo de 70 mil quilômetros, quem estiver comprando esse carro vai ficar bem satisfeito, vai estar comprando um carro assim bem novinho, né? Uma das vantagens do Toyota Corolla é que quem compra ele aceita o carro com uma quilometragem maior. Então eu sei que tem muita gente que olha para um Corolla assim com 70 mil quilômetros e diz: ixi, esse carro aqui nem amaciou ainda, né? É um carro novo, entre aspas. Então eu vou fazer um comprador feliz. Uma coisa importante assim é que ele está na garantia, o carro que tem 5 anos de garantia, eu fiz todas as revisões dele, né? Então eu vou estar vendendo para alguém um carro muito bom, em ótimo estado de conservação e ainda na garantia de fábrica, né, pessoal? Eu gosto de fazer assim. E o valor que porventura eu investiria em manutenções, é mais interessante investir num carro novo. Bom, essa é a minha ideia. É claro que eu sei que existem muitas ideias, muitos conceitos diferentes a respeito desse assunto. Não existe uma verdade absoluta, estou só expressando aqui a minha linha de raciocínio, né? Ou seja, o valor que eu investiria em manutenções no carro, eu acho que é um valor mais empregado na compra de um carro 0 quilômetro ou seminovo, né? Não tenho nada contra a compra de carro usado, já cansei de comprar carro usado, então sendo um bom negócio eu acho que vale a pena, tá? Agora, se eu for vender aqui o meu Toyota Corolla, o que eu vou comprar? Boa pergunta. O jogo virou, né, pessoal? Uma vez quem gostava assim de hatch médio, de sedã médio, tinha muitas opções no mercado, não é verdade? A gente ficava assim, digamos, com uma ampla gama de opções, né, uma fartura de opções aí. Quem gostava, por exemplo, de caminhonete, de uma pegada mais off-road, de picape, não tinha muitas opções, os carros eram meio caros, né? Agora o jogo virou totalmente, né, pessoal? Para quem gosta de SUV, tem SUV pequena, tem médiazinha, tem maiorzinha, tem picape pequena, picape média, picape grandona, picape super grandona. Tem tudo que é opção para quem gosta de caminhonete, de SUV, de picape. Mas para quem gosta de sedã médio ou de hatch médio, se foram as opções, né? Eu gostava, por exemplo, do Hyundai i30, gostava do Ford Focus,
gostava do Fiat Bravo, eu tive Fiat Bravo, tive Volkswagen Golf, né? Como eu gostava do Volkswagen Golf, como eu gosto do Golf, né? Tive alguns Volkswagen Golf, tive alguns Corolla, tive Honda Civic, né? Como eu gostava do Civic. Atualmente eu considero o Civic um carro no Brasil praticamente fora de linha, né? Porque a opção que a Honda importa hoje é um carro que é importado em baixa quantidade, com valor extremamente alto, né? Tem lá seu valor, a tecnologia híbrida, né, que o Civic traz, mas eu considero assim um carro meio carta fora do baralho, né? Então ficamos com poucas opções. O que eu penso, pessoal? No primeiro momento, assim, a minha primeira ideia seria estar comprando um outro Corolla, tá? Se eu for comprar um outro Corolla, que é um ótimo carro, estou super satisfeito com ele, né? Acho que tem um bom custo-benefício, né? Tem várias vantagens aí em se ter um Corolla, principalmente para esse uso aqui que eu tenho, que é um uso com bastante quilometragem, né? Eu faço aí uma faixa aí de mais de 3 mil quilômetros por mês, né? Eu comprei esse carro em fevereiro do ano passado. Estou gravando esse vídeo aqui em maio de 2024, comprei ele em fevereiro de 2023, ele já tem 50 mil quilômetros, então vocês podem ver que eu rodo bastante. E para essa situação assim, de rodar bastante, é interessante comprar um Toyota Corolla, né? Por essa questão de durabilidade, ou até a imagem que ele tem de boa durabilidade e boa revenda. Então o Corolla seria uma boa opção. E eu compraria preferencialmente o Corolla Altis por causa do teto solar. Como eu falei em outro vídeo, eu acho um item muito importante, eu acho que tem um grande peso assim, para mim um carro sem teto solar e um carro com teto solar são carros de categorias diferentes, tá? Eu sei que eu sou meio exagerado aí com relação a essa ideia de teto solar, mas para mim o teto solar pesa muito, tá? Tanto é que aqui eu optei pelo Corolla Altis por causa do teto solar. Todos os outros itens, como eu falei no outro vídeo, ar-condicionado dual zone, banco do motorista elétrico, esse ambiente ali com detalhes mais claros, né? Todos esses itens que tem a mais no Corolla Altis, eu não me convenceria a pagar ali uns 20 e poucos mil a mais, que é a diferença de preço em relação a um XEI. Mas o teto solar sim, é por isso que eu peguei ele com teto solar. Até respondendo um comentário que alguém fez também no vídeo, que a pessoa falou assim que atualmente os carros com ar-condicionado não tem porquê, né, usar teto solar, né, porque a indicação seria o teto solar estar fechado, né, que o teto solar ele só servia para carros sem ar-condicionado e que atualmente a função é só estética. Na verdade eu não concordo bem com isso, tá, pessoal? Eu acho que ele tem uma importante função estética sim, mas não é só isso. Por exemplo, em dias não muito ensolarados, você deixa a cortina interna aberta, ele dá aquela clareada no ambiente, bem importante, faz bastante diferença. Numa noite assim, por exemplo, relativamente quente, você com o teto solar aberto dá uma sensação bem legal, é bem gostoso andar com o carro com o teto solar aberto. Outra situação que eu vejo assim, que é bem legal, né, que é meio inusitado, assim, por exemplo, num dia de chuva, você está com o teto solar fechado, porém a cortina aberta, né? Aqueles pingos de chuva aí no vidro do teto solar é bem interessante, te dá uma sensação legal, né? Então a função não é só estética não, ela tem uma questão assim relacionada, digamos assim, ao ambiente do carro, né? Ao ambiente interno, que faz uma grande diferença. E esteticamente sim, o carro fica com um visual mais esportivo, dá aquela imagem assim de carro mais completo, tá? Então tem vários motivos aí pelos quais eu curto o teto solar, tá bom? Então se eu for comprar, voltando à questão assim, se eu for trocar o Corolla, o que eu vou comprar? Bom, preferencialmente eu compraria outro Corolla, o GRS, que agora o GRS tem a opção de teto solar, mas eu acho que eu não gostei muito do visual dele, eu ainda acho o Altis mais bonito, ou se não compraria outro Altis, tá? Agora se eu quiser fazer uma compra um pouco mais econômica, eu acho que o Corolla XEI, que não tem teto solar, seria também uma boa compra. Por quê? Porque o XEI ele é mais racional, ele tem tudo que precisa no carro, tirando o teto solar, né, que seria, na minha opinião, o único senão, mas ele dá uma boa diferença de preço. Eu percebi que o XEI tem bem mais no mercado, talvez se consiga comprar um seminovo,
talvez se consiga algum bônus, algum desconto a mais na concessionária do que o Altis. Então eu considero também a compra de um XEI, tá? Seria basicamente o mesmo carro, mesma pegada aqui, né? Mesmo motor, mesmo câmbio, mesma suspensão, mesmo conforto, mesmo nível de acabamento, né? O XEI ele tá uma ótima compra, tá? Eu considero assim um carro que tem talvez o melhor custo-benefício hoje do mercado, e talvez seja uma compra assim mais interessante, mais racional, né? Ainda mais para mim que rodo bastante com carro, tá? Então são algumas coisas que eu penso. E se eu quiser, estiver disposto a gastar um pouquinho mais, a investir um pouquinho mais, a ter um pouquinho mais de luxo aqui, então pegaria o Altis, tá? Preferencialmente o Altis. O GRS também acho que é uma boa opção, mas eu acho que eu ainda não acostumei com aquelas rodas pretas ali, com aquele formato dos para-choques. Eu acho que o Altis é mais bonito ainda, tá? Outras opções que tem no mercado, o Sentra, o Nissan Sentra. Qual que seria a vantagem de comprar um Nissan Sentra aqui para substituir o meu Corolla? Seria a vantagem da novidade, tá? É um carro assim, que seria um carro diferente, eu não estaria repetindo a mesma ideia de carro. São novas experiências, isso é interessante. O visual é extremamente bem acertado, né? O Nissan Sentra é muito, muito bonito. Ele é tão, ou talvez até mais bonito aqui do que o Corolla. Mas ele tem também algumas desvantagens, né? Eu tenho medo assim que ele vá micar no mercado, um baixo volume de vendas. Eu não tenho certeza por quanto tempo a Nissan vai continuar importando esse carro. Ele não é fabricado no Brasil. Ele usa um motor 2.0 com um conceito um tanto quanto antiquado, tanto é que ele tem menos potência que o Corolla e o consumo é maior, né? Então essas questões aí me preocupam, tá? Com relação a eficiência do motor, né? Desempenho, consumo, e não sei se é um carro que vai pegar, que vai continuar sendo importado por muito tempo. Aí já começa a ter um pouquinho de dificuldade aí depois na revenda, na aceitação do carro no mercado, né? Acho que o Sentra ele tem a dura missão de estar num mercado extremamente reduzido hoje, que é o mercado de sedãs médio. É um mercado que praticamente foi derrotado pelos SUVs, né? Os hatchbacks aí, os hatches médios já foram todos derrotados pelos SUVs e sobraram poucas opções de sedã médio. Então nós temos aqui o Corolla e temos o Sentra, né? Outra opção interessante também, pessoal, que eu acho que é uma ótima compra hoje, um ótimo custo-benefício, é o Virtus, tá? O Volkswagen Virtus. É claro que eu considero o Virtus um carro inferior ao Corolla, mas o preço dele também é bem condizente com isso, tá? Eu compraria um Virtus Exclusive? Não. Por que eu não compraria um Virtus Exclusive 1.4 Turbo? Porque ele vem com rodas aro 18. E eu não conseguia achar uma medida de pneu que ficaria bem, que protegeria bem as rodas no caso do Virtus Exclusive. Lembrando que o Corolla aqui ele vem com rodas aro 17. O modelo 2023, que é esse meu aqui, ele vinha com pneus 225/45. E eu troquei, assim que eu comprei o carro, troquei por pneus 215/50, que é exatamente a mesma medida, pessoal, que está sendo usada no Corolla 2024. Isso mesmo, 2024 começou a vir com essa medida aí, 215/50, que é um pneu que ele dá mais proteção, ele é mais confortável, ele protege mais a suspensão do carro, protege mais as rodas contra essa buraqueira que é as nossas estradas aí. Então, em função disso, eu não compraria um Virtus Exclusive. Compraria um Virtus Highline, né, 1.0 turbo, né, porque ele vem lá com as rodas aro 16 ou 17, agora eu não tenho certeza, tá? Mas aí vem com uma configuração de rodas assim mais valente, né, mais guerreira aí contra os nossos buracos aí das nossas rodovias, das nossas estradas, né? Acho que o Virtus ele tem um ótimo desempenho, né? Esse motor 1.0 turbo tem um desempenho mais ou menos equivalente aqui ao do Corolla, consumo bom também. Agora, claro, é um carro também mais ou menos equivalente em termos de dimensões, espaço interno, porta-malas, mas claro, o acabamento é muito inferior, né? A questão de suspensão dele é bem inferior.
Até mesmo o funcionamento do câmbio, pessoal, já testei assim esse câmbio que a Volks usa no Virtus 1.0 Turbo, no Polo 1.0 Turbo, até na Nivus, na T-Cross, é um câmbio de funcionamento inferior, né? Um câmbio mais lento, mais bem confiável, porém antiquado. Aqui no Corolla a gente tem um câmbio bem mais moderno, tem um funcionamento mais rápido, mais suave, mais responsivo, né? Não dá para comparar. Então não tenho dúvida que o Corolla é um carro superior em vários aspectos, mas o Virtus seria também uma boa compra para quem está procurando um sedã médio, tá? Tá com ótimo custo-benefício. Tá bom? Basicamente seriam essas opções aí. Para cima do Corolla, tem o Jetta GLI, né, que é outra opção de sedã maravilhoso que existe no nosso mercado, mas aí eu acho que é outra pegada. É um carro muito superior em termos de desempenho. Aí a gente já está falando assim de um carro esportivo mesmo. Um carro que, na minha opinião, já nasce, né? Você já tira da concessionária 0 km sendo colecionável, né? Então dá dó de colocar um carro maravilhoso daqueles, um Jetta GLI, no dia a dia, como eu faço aqui com o Corolla. É a minha ideia, meu conceito a respeito disso, tá, pessoal? SUV, eu compraria outro SUV? Gente, eu acho que eu ainda não estou preparado para isso, tá? Eu sei que tem muitas opções legais no mercado aí. Não vou nem citar aqui, porque de SUV, de picape, tem um monte de opção, né? Dá para o cara fazer a festa escolhendo alguma SUV aí. Tem muita opção, tá ficando também bem competitivo os preços, né? Mas eu ainda não estou preparado para isso, gente. Quando eu ando assim numa SUV, eu dirijo, eu não consigo curtir a questão da posição mais alta. Não tem o mesmo handling, né? Não tem a mesma... assim, a direção não é tão direta, a relação, né, com o solo, né, é muito anestesiada, não adianta. Um carro baixo, ele tem uma pegada mais esportiva, ele é mais gostoso de dirigir, na minha ideia, no meu conceito. Eu sei que muita gente gosta de SUV, gosta da posição mais elevada, gosta de se sentir mais protegido e por aí vai. Mas eu acho que eu ainda não estou preparado para isso. Mas daqui a pouco eu acho que vai sumindo as opções aí de carros baixos no mercado. Daqui a pouco a gente tem que comprar um SUV também. Não adianta eu ficar muito de mimimi, né? Eu fiquei com esse mimimi na época do câmbio automático, né? Que o câmbio automático foi tomando conta. E eu sou muito entusiasta de câmbio manual, né? Gosto muito de carro com câmbio manual. E eu lembro, por exemplo, que chegou um momento que o único carro médio, assim, com opção de câmbio manual que a gente tinha no mercado era o Civic Sport, né? Tinha o Civic Sport, que era a versão de entrada com bancos de tecido e câmbio manual. Eu tive um carro desses, que carro maravilhoso, foi a última opção de carro médio com câmbio manual que a gente tinha no mercado. Que saudades, mas tá aí, tô com câmbio automático, tô feliz. Também existe uma coisa assim, o câmbio, a qualidade, né, a rapidez e o conforto do uso de um carro com câmbio automático melhorou bastante, né? Então a gente não tem mais praticamente opção de carros com câmbio manual, mas as opções com câmbio automático melhoraram bastante tecnicamente, né? Foi o mesmo mimimi com 4 portas, né? Eu sempre achava carro 2 portas mais bonito, mas hoje não existe mais praticamente opção de carro 2 portas, né? Então não adianta, a gente vai se adequando àquilo que o mercado oferece. É um jogo, né? É uma decisão entre aquilo que o mercado oferece e aquilo que a gente gosta, né? E também pode comprar de acordo com o investimento aí que a gente pode fazer. Tá bom, pessoal? Acho que devo ter respondido bem a pergunta aqui, né? Não tenho uma resposta definitiva, não sei que carro eu vou trocar. Provavelmente eu vou continuar com o Corolla dentro das questões aqui que eu mencionei, mas existem essas outras possibilidades aí que eu levantei aqui, que eu citei aqui, que eu acho que também seriam boas compras. É uma decisão a tomar. Obrigado, pessoal, pela atenção em mais esse vídeo. Um abraço a todos.